palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac. Essa terra em que está deitado, darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e a tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Toda a igreja diga amém. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, revela, Senhor, o teu querer, tua vontade, pela palavra agora lida, que nada venha nos distrair, que nada venha roubar a nossa atenção, mas que o nosso coração seja uma terra sedenta para receber tua palavra. Recebe sobre esta palavra, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor para a alegria? Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Sobre ele que eu vou falar nesta noite. Jacó foi o terceiro patriarca de Israel. A nação de Israel, ela tem como seu pai um homem chamado Abraão, homem que andou com Deus, teve intimidade com Deus, experimentou de grandes milagres. Ter filho para ele foi um milagre. Viver as promessas que ele viveu foi um milagre atrás do outro. Abraão, depois que ele morre, o seu sucessor, o seu filho com a sua esposa Sara, se chamava Isaac. E é incrível que parece que a mesma dificuldade, os mesmos desafios que Abraão e Sara tiveram para ter filhos, o seu filho Isaac também teve. Isaac foi um homem que ele casou com uma mulher que ele amava, Rebeca, que certamente devia ser uma mulher muito bonita, porque a Bíblia ressalta isso. Ela era uma mulher bonita. Mas esta mulher, Rebeca, esta jovem, ela também tinha o mesmo problema que a mãe de Isaac tinha. Qual o problema? Esterilidade. Sara era estéril e a esposa de Isaac, parece que o filme repete. Parece que a mesma história ela acontece novamente. Parece não acontece novamente. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, Ele coloca as mãos, Deus coloca as mãos no ventre de Rebeca, a esposa de Isaac. É aquele ventre que era estéril, diz a Bíblia que Deus toca e ela também consegue gerar filhos. Amém? Deus vai tocar na tua vida nessa noite. Quem quer dizer amém? Então Deus tocou e ela vai gerar filhos. E a Bíblia vai dizer que essa mulher teve gêmeos. Olha a bênção dobrada. Fala para o seu irmão do lado: a bênção será dobrada na tua vida. Amém? Em nome de Jesus, porção dobrada, toma posse. Eram gêmeos. Uma mulher estéril agora com dois filhos, Esaú e Jacó. Dos dois filhos, quem nasceu primeiro? Esaú.
quem nasce depois? Jacó. E nós sabemos que dentro da tradição daquele povo, filho mais velho era o sucessor. Esaú e Jacó, apesar de serem gêmeos, Esaú tinha o direito da primogenitura. Ele era sucessor do seu pai Isaac. Bom, o que nós entendemos por essa breve história que eu contei para vocês é que Esaú era privilegiado na história. Esaú era o filho que, dos dois filhos, Esaú era mais próximo do pai. Jacó, ele era aquele filho que era mais próximo da mãe. Acontece isso. Tem filho que é mais próximo do pai, tem outros que ficam mais próximos da mãe. No caso aqui, foi justamente o que aconteceu. Esaú era mais próximo de Isaac, quanto Jacó, contrário, sempre estava com a mãe. E diz a Bíblia que Isaac, ele começa a envelhecer, e ele precisava transferir para o seu filho mais velho o que nós chamamos de bênção da primogenitura, para que quando ele morresse, o seu filho fosse o seu sucessor. E diz a Bíblia que tudo estava pronto, esquematizado para isso. Existia já uma ideia, um roteiro pronto, quando de repente a mãe dele, a mãe de Jacó, lembra da Rebeca? Ela, juntamente com Jacó, eles fazem um plano, eles tramam uma ideia, para que Jacó realmente fosse abençoado pelo seu pai, no lugar de seu irmão. Olha que interessante, a própria mãe deu toda a assistência, deu todo o suporte. Nessa altura, o Esaú já tinha trocado com o seu irmão, naquela passagem da bênção da primogenitura, por um prato de lentilha, mas ainda faltava o Isaac abençoar. Então o Jacó faz uma trama juntamente com a sua mãe, e ele consegue cortar a fila, ele consegue passar a perna no seu irmão, passar a perna no seu pai. E o seu pai, que já não enxergava muito bem, foi enganado pelo seu filho. Olha que interessante. Jacó engana o pai, Jacó engana o irmão, mas Jacó não engana Deus. Não tem como a gente enganar a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Alguém pode me enganar, pode enganar você, mas a Deus ninguém engana. Então diz a Bíblia que fez toda essa trama, recebe a bênção do seu pai. E quando o seu pai realmente morre, diz a Bíblia que o seu irmão Esaú faz um juramento. Qual foi o juramento que ele fez? Vou matar o meu irmão. Meu irmão não vai ficar assim não. Eu vou tirar a vida do meu irmão. Então Jacó e também a sua mãe Rebeca, conhecendo o temperamento do Esaú, conhecendo que Esaú tinha um temperamento mais explosivo, conhecendo que Esaú poderia sim fazer o que ele tinha dito, o que eles disseram? Vai fugir, pega as suas coisas e foge daqui, é melhor você ir embora. E o que eu acho interessante é que Jacó, ele não discute com a mãe, Jacó não tenta brigar com o irmão. Por que Jacó não faz isso? Porque Jacó tinha consciência dos seus atos. Existem muitas pessoas que elas passam por coisas na vida e elas se fazem de coitadas, elas se fazem de vítima. Ah não, mas eu não mereço passar por isso. Ah, mas eu nunca fiz nada para ninguém, mas eu nunca prejudiquei ninguém, mas eu nunca não sei o quê. Jacó não, ele reconhece. Eu sei que eu fiz errado, eu sei que eu pisei na bola, eu sei que eu pequei, eu sei que eu feri o caráter de Deus com aquilo que eu fiz, eu sei que eu prejudiquei meu irmão, eu fiz tudo errado, eu vou fugir. E ele foge. E o que eu acho interessante aqui nesse texto é que quando chega nessa altura aqui, desse capítulo que eu li para vocês, capítulo 28, ele estava fugindo, totalmente consciente de tudo que estava acontecendo. Quem entendeu, diga amém. Eu sei porque eu estou aqui, eu sei porque eu estou passando por isso,
não sou inocente, eu sei da minha responsabilidade. É aquela pessoa que vai presa e fala: eu estou preso porque eu errei. É aquela pessoa que está lá na casa de recuperação e fala: eu estou aqui porque eu fiz errado. É aquela pessoa que perdeu e fala assim: eu estou consciente do que aconteceu, eu fiz errado. Jacó estava consciente, e na cabeça de Jacó muitos pensamentos passavam. Eu vou destacar alguns aqui. Primeira coisa que passava na cabeça dele: acabou para mim, eu me perdi na minha caminhada com Deus, Deus se afastou de mim. Por quê? Porque eu fiz tudo errado. Na cabeça de Jacó, ele estava longe da presença de Deus porque ele tinha feito errado. E esse texto aqui é um texto que mostra, não é que Deus compactua com Jacó, não é que Deus passa a mão na cabeça de Jacó, não é que Deus aplaude o erro de Jacó, não é que Deus incentiva Jacó a errar, não é que Deus fala: Jacó, eu estou contigo apesar de tudo isso, nada disso. Mas o texto é uma comprovação que o Jacó errou, que o Jacó falhou, que o Jacó fez errado, e apesar de tudo isso, Deus não abandonou Jacó, Deus esteve com Jacó em todo o tempo. É interessante que quando nós falhamos, tem pessoas que saem do nosso lado, quando nós falhamos, tem pessoas que apontam, quando nós falhamos, tem pessoas que pulam no barco. Deus não, Deus ficou com Jacó. Sabe por quê? Porque Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto na vida de Jacó. E eu glorifico a Deus nessa noite, que pode ser que você fez errado, pode ser que você saiu da direção. Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um projeto contigo, e Ele vai cumprir esse projeto em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e adorar a Deus por isso. Glória a Deus. Bom, então esse texto ele tem algumas comprovações. Primeira comprovação que esse texto ele vai usar. Primeira coisa que esse texto comprova: que nós temos a capacidade de decidir o nosso destino. Fala para quem está ao seu lado: é justamente você. Diga para essa pessoa: é justamente você que vai decidir o seu destino. É nós que decidimos. Queridos, não foi Deus que falou: Jacó, faça isso. Não foi Deus que falou: Jacó, é isso aqui, ó. Não, Ele que escolheu. Quem entendeu, diga amém. Ele que decidiu. Mas a sua escolha, mas a sua decisão, elas influenciaram totalmente, positivamente, negativamente o seu destino. Aquilo que eu vou escolher hoje vai influenciar o meu destino. Um exemplo mais simples: o meu hábito alimentar de hoje vai decidir a minha saúde amanhã, por exemplo. Quem está entendendo, diga amém. O meu esforço hoje, a minha dedicação hoje para determinados projetos que eu estou, a minha dedicação, a minha entrega vai influenciar positivamente ou negativamente o meu dia de amanhã. A maneira que eu tenho educado os meus filhos, a maneira que eu tenho ensinado os meus filhos, o exemplo que eu tenho dado para os meus filhos, isso vai trazer uma influência positiva ou negativa no dia de amanhã. E eu não posso, olha para cá, e eu não posso reclamar daquilo que eu estou colhendo na minha vida. Jacó não reclama. Jacó não está aqui dizendo: Deus, mas por quê? Ele sabe da sua responsabilidade. Quem está entendendo, diga amém. E o que ele percebe aqui? Ele percebe algo que eu achei fantástico: que existe uma diferença entre plano de Deus e projeto de Deus. Repita comigo: existe o plano de Deus e existe o projeto de Deus. O plano de Deus, sabe o que Jacó fez? Quebrou o plano de Deus. O projeto de Deus não. O plano de Deus é aquilo que Deus traçou para que eu possa caminhar, viver, mas eu escolho se eu vou ou não viver isso. O plano de Deus é aquilo que Deus quer para a minha vida, mas é eu que decido
se eu quero isso para a minha vida ou não quero. Então nós ouvimos, Deus tem um plano para a tua vida. Na verdade, Deus não tem um plano para a tua vida. Na verdade, Deus tem um projeto para a tua vida. Porque Jacó, quando ele faz tudo errado, ele sai do plano de Deus. Então acabou para Jacó, porque ele saiu do plano de Deus? Perdeu a salvação? Perdeu a vida? Não. Porque Deus tinha um plano para ele. E o plano de Deus para Jacó era fazer dele o patriarca de Israel. Quando ele estava naquele deserto, ele tinha feito tudo errado. Mas dali, Deus pôde fazer um novo plano para a vida dele. Porque Deus tem um projeto maior para a vida dele. Posso ouvir amém, queridos? Às vezes nós saímos da direção. Às vezes nós saímos do propósito. Às vezes nós tomamos a decisão equivocada de sair do plano de Deus. E Deus é tão misericordioso que Deus não fala, agora é problema seu, não. Deus traça uma nova rota para a nossa vida, mas Ele nos faz viver um projeto dele, um projeto maior dele para a nossa vida. Você pode aplaudir a Deus e exaltar o Senhor por isso? Glória a Deus. Então ele destrói o plano, mas não destrói o projeto. Porque no momento que ele estava ali no deserto, Deus apareceu para ele. E o que Deus fala com Jacó é o que mais surpreende Jacó. Porque quando Deus aparece para Jacó no meio daquele deserto, Deus poderia falar o que para ele? Ei Jacó, está vendo? Bem feito para você. Quem mandou você ser ganancioso? Quem entendeu de amém? Deus poderia olhar para Jacó e falar assim: bem feito. Quem mandou você ser cobiçoso? Quem mandou você cobiçar a bênção do teu irmão? Deus poderia olhar para Jacó e falar assim: Jacó, se vira agora, malandro. Você não é esperto? Você não é um malandro? Se vira. Deus poderia falar isso para Jacó. Mas Deus é tão surpreendente que Deus aparece para Jacó e fala o que para ele? Sou Deus do teu pai Abraão, do teu pai Isaac, e eu sou contigo. Esse lugar que você está deitado eu vou dar para você e para a tua descendência. Eu tenho uma obra na tua vida, eu tenho uma grande obra na tua vida, eu tenho um grande projeto, eu tenho um plano na tua vida. Ou seja, Deus não abandonou Jacó. Deus estava ali ao lado de Jacó. Quem está entendendo, diga amém. Pode ser que hoje você está dizendo: pastor, o que será que Deus tem para a minha vida? Pode ser que hoje você esteja dizendo: pastor, eu acho que Deus está de mal de mim, eu acho que Deus deu as costas para mim, eu acho que Deus me abandonou, porque eu estou cheio de problemas, estou cheio de situações na minha vida. Não tem nada a ver com Deus, meu irmão. Pode ser que as suas coisas foram por causa das suas escolhas, das suas decisões, mas o que eu quero que você entenda é que se Deus não abandonou Jacó, Ele não vai me abandonar, Ele não vai te abandonar, porque Ele tem um projeto maior na nossa vida, e glória a Deus por isso, amém? Você pode aplaudir e glorificar o Senhor essa noite, amém? Jacó estava lá no deserto, sem nada, quebrado. Jacó estava no deserto, desolado. Jacó estava no deserto sozinho. Jacó estava no deserto bebendo daquilo que ele tinha semeado, comendo daquilo que ele tinha semeado. Ele estava sofrendo. E Deus aparece para ele. Porque Deus não desampara. Deus não abandona Jacó. Mas Deus vai lá com Jacó. E Deus se apresenta ao lado dele dizendo: eu estou aqui contigo. Quem entendeu, diga amém. O irmão queria matar, ele estava fugido, não tinha nada, estava quebrado, mas Deus permaneceu comigo. Existem momentos da nossa vida muito parecidos com esse momento aqui, em que o nosso personagem Jacó passou. Existem momentos aqui que é só Deus na nossa vida. Existem momentos que realmente é um de um lado, é outro de outro lado. São palavras de maldições,
São palavras dizendo: você não vai chegar em lugar nenhum, você é um derrotado, você é uma derrotada, você é um fracassado, uma fracassada. Existem momentos que realmente nós passamos por isso aqui. Parece que